dia, boa tarde, boa noite. Pronto, já cheguei, né? Então, meu pessoal, trouxeram aqui uma pergunta sobre a diferença entre orixá, entre entidade, quando estamos numa gira de orixá, quando estamos assim, invocando orixá, as pessoas incorporam o orixá? Muito bem. Existe uma diferença, né, de nomenclaturas. Então, a gente pode entender também aí essa explicação, compreendendo que vou usar conceitos e que outras casas, outros sacerdotes podem trazer outros significados, outros significantes para esse conceito, certo? Mas dentro da visão, da cosmovisão, nessa casa, né, regida por Mãe Maria das Almas, por seu Pena Branca, né? Orixá é uma coisa que a gente não incorpora. A gente pode se excorporar, se diluir no campo e na energia de orixá, né? Quando a gente faz uma incorporação dentro de uma gira do orixá aqui dentro, nós estamos incorporando o que a gente chama de um falangeiro ou de uma entidade que trabalha sobre a luz, a energia e a regência desse orixá. Então, eu posso trazer um caboclo de Xangô ou simplesmente um falangeiro de Xangô. Mas em algumas casas, como na Quimbanda, por exemplo, eu vou chamar esse falangeiro de orixá. Mas já numa casa de candomblé, eu vou permitir o que eles chamam de uma incorporação de orixá, que eu posso chamar assim, que é como um fragmento, um fractal daquela força cósmica. Ou é um ancestral mítico que vibra na força de orixá, certo? Então, uma entidade, o que é uma entidade? Uma entidade é um ser espiritual que tem força, que é mediúnica, porque os espíritos também têm mediunidade, né? E que tem iniciações, e que tem estudo, e que tem vivência, certo? Então, o Exu é Exu porque ele trabalhou para ser Exu. Uma pombogira é uma pombogira porque ela trabalhou, porque ela estudou, porque ela teve vivência para ser pombogira. Um preto velho é um preto velho porque ele conquistou ser preto velho. Um caboclo é um caboclo porque ele teve vivência, experiências, estudos para ser um caboclo. E, além disso, tem a capacidade mediúnica de poder transpor esses portais. Um falangeiro também. Mas eu posso também incorporar alter egos, eu posso incorporar egos passados e até mesmo egos futuros. Posso incorporar algo que ainda nem nasceu. Porque o campo de mágico de o que se abre dentro de uma gira, né, os portais, aí vai depender da força, né, e de cada escola, a força de cada sacerdote, a força de cada corrente, né, a capacidade e as diferentes manifestações possíveis, né, fora até da linha do tempo, né, fora da linha do tempo e de diversas outras dimensões. Vai depender de quantos carnais transportadores eu trago, do qual é a força do meu Exu, qual é a força da minha pombogira, qual é o tamanho dessa egrégora, qual é o chefe direto, né? Se eu tenho um chefe direto que é um vô, é diferente de ter um chefe direto que é um pai. Se eu tenho um chefe direto que é um caboclo, é diferente de eu ter um chefe direto que é um Exu. Se eu tenho um chefe direto que é um herê, entende? Então, a cosmovisão, né, ela às vezes muda porque eles foram orientados por chefes diferentes. Foram orientados por espíritos que estão em colocações diferentes.
E cada colocação tem uma amplitude de visão, né? E cada grau de estudo daquela entidade, eu posso trazer uma amplidão aí, né? Uma amplificação de vivência e visões, porque eu posso me manifestar com o preto velho, mas já ter feito uma vivência de Exu. Eu posso ser um preto velho e também já ter sido um caboclo. Depende da idade desse espírito, depende do quanto ele já estudou, depende do quanto ele já viveu, né? Então, tudo depende um pouco da combinação que é feita de desencarnados e desencarnados da equipe dessa egrégora. Então, uma entidade é uma entidade que se formou e se iniciou para sê-lo, certo? Assim como todo iniciado de Umbanda já está começando a ser candidato aí à entidade. Tem uns que até já foram entidade, ainda estão nascidos aí de novo, né? Mas já foram caboclos, já foram Exus, já foram até pretos velhos, né? Então, isso pode sim acontecer. Por exemplo, se eu tenho um passado cigano, se eu tenho um passado que foi uma bruxa, um mago, né? Um alquimista, eu já trago essa força aqui. Então, não necessariamente eu vou incorporar um ancião externo a mim. Às vezes eu vou incorporar um ego, um ancião que eu já fui. Certo? Então, existe muita possibilidade dentro de um campo de gira, principalmente de Umbanda. Certo? O que eu estou falando aqui é da vivência dessa escola. Agora, quando você entra no segredo de Xangô, de Candomblé, né, de outras escolas aí são outros segredos que cabem a eles falarem, né? Esses são os nossos. Essa é a nossa possibilidade, nossa cosmovisão, certo? Então, o que acontece aqui nessa gira quando a gente está chamando o orixá são os falangeiros e as entidades que vibram nessa energia, ou nós temos uma experiência de excorporação, de diluição e transe na energia, que é muito maior que essa sala, é muito maior que essa casa, né? Não cabe assim uma incorporação. Haja ori, né? Haja ori para dar conta. Então, por exemplo, né? É claro que se você teve uma vida na mata, para você ser um caboclo, você tem que conhecer do mato. Agora, se eu fui um druida ou se eu fui um cacique lacota, entende? Vou ter o mesmo aprendizado aí do mato, que vai me possibilitar entender os segredos do que é ser um caboclo, do que é ser um falangeiro de Ossain, né? Então, eu posso ter sido ali um xamã do mongol, né? E tá aqui manifestando mais ou menos como um caboclo, porque isso tudo são roupagens, né? A gente, quando já é uma entidade, a gente pode fazer com uma certa... modelar o nosso perispírito. Por isso que, por exemplo, o Exu Tiriri, ele é um cara assim, bonitão, bacana e tal. Pode ser, né, bonitão ou não, mas é uma pessoa normal. Mas quando ele se manifesta aqui, ele se manifesta assim, uma coisa meio animalesca. Por quê? Ele pode moldar esse perispírito e ele tem uma função para aparecer assim. Mas ele não é assim. Ele coloca essa roupagem. Então, eu posso colocar uma roupagem de preto velho e estar ali no mundo espiritual com outra roupagem, entende? E os aprendizados, eles continuam pós-mortem. Então, o aprofundamento para eu ser uma entidade, ela acontece pós-mortem, né? Então, eu posso ser ali um extraterrestre. E aí, para ser mais aceitável e poder chegar aqui diante das pessoas, eu finjo que eu sou um pai velho, né? Então, a quarta dimensão ainda é um mundo de ilusões. Por isso que a gente crê desacreditando.
né? Quem sou eu? Quem é Rosa? O que é ser uma caveira? Será que eu tenho cara de caveira? Será que a gente tem osso no mundo espiritual? Né? Faz parte dos mistérios, faz parte das ilusões, assim como viver em planeta Terra faz parte dos aprendizados. O drama cósmico, isso aqui é um palco, um teatro, né? Então, a gente manifesta, por isso, não subestime a arte. Para chegar à divindade e à compreensão divina, eu preciso ter sensibilidade artística. Por que você acha que aquilo que vai contra o crescimento humano não incentiva as artes? Porque as artes mobilizam e desenvolvem o ser humano para a chegada da verdade. Os mitos são arte. A mitologia, ela é uma poesia, é um conto, mas é um conto que conta uma verdade, atrás de uma alegoria. Eu sou uma alegoria, né? Quem sou eu mesma? Nem saberia te dizer aqui em tão poucas palavras, em tão pouco tempo, né? Então, por isso que é tão bonito saber jogar o jogo sem necessariamente acreditar nesse jogo, buscar as verdades e as essências para além das imagens, para além das aparências. Por isso que as entidades, elas não usam seus nomes próprios. Por isso que existem tantos Pai Joões, tanto Pai Joaquim, tanto Exu Caveira, tanto... Por quê? Porque o que eles querem não é a personificação, a personalização, e sim que você entenda o caminho, a essência, os segredos. Eles querem que você entenda como construir a peça desse quebra-cabeça, né? E para isso, a gente vai criando códigos e imagens que carregam muito mais informação. Então, se eu digo que eu sou Sumaia, informação tem essa, aí para saber quem é Sumaia. Mas se eu digo que eu sou Maria Navalha, a Navalha já traz ali um código, com tanto de informação que vai te dizer com que linha trabalha, com quais forças trabalha, com que companhia trabalha, entende? São chaves e códigos para vocês decifrarem. A gente criou assim, né, uns personagens que comuniquem, umas imagens que comuniquem, né, para que a gente possa, em poucas palavras, trazer uma informação mais universalizada, né? Então, faz parte, né, é um teatro. Para você aprender a língua da verdade, você precisa aprender a língua espiritual, a filosofia, a ciência e as artes.